Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com vocês para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Como foi o ministério de Pedro? Foi um ministério avivado? Estava Pedro cheio do Espírito Santo durante o seu ministério? Ele tinha uma grande intimidade com o Senhor? Como foi a vida de Pedro? O seu ministério? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje a lição de número 6 é o avivamento no ministério de Pedro. Quando nós falamos em avivamento, nós estamos falando da presença do Espírito Santo na vida de Pedro. O nosso textuário vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Nós estamos falando de Atos capítulo 2, versículo 14. Então nós temos esse momento em que Pedro se coloca em pé e conversa com todos que estavam ali. Já nós vamos chegar lá. Nossa verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então nós entendemos que do momento em que a pessoa aceita Jesus até o momento em que ele é cheio do Espírito Santo, existe uma vida antes de ele ter sido cheio e uma vida depois de ele ter sido cheio do Espírito Santo. Se ele mantiver o poder do Espírito, a presença do Espírito, os dons espirituais, ele vai ter um divisor de água na vida dele, o antes e o depois do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. A nossa leitura bíblica está em Atos 2, do verso 14 ao verso 24. É uma leitura muito conhecida porque vai falar exatamente do momento em que o Senhor Jesus pede para todos que estavam ali no momento da ascensão para irem para Jerusalém e permanecerem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Diz a Bíblia que era uma média de mais ou menos 500 irmãos que viram ele subir. Mas lá para o cenáculo foi uma média de 120 irmãos. E lá permaneceram do 40º dia até o 50º dia. A nossa lição bíblica de Atos 2 vai relatar exatamente o que aconteceu no 50º dia depois da Páscoa, que era o dia em que eles comemoravam a festa chamada Festa do Pentecoste. A palavra penta tem a ver com 50 dias após a Páscoa. E é o momento em que os apóstolos, melhor dizendo, está presente, e diz o texto bíblico, vai deixar claro que veio do céu um vento e chamas como de fogo foram vistas. Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 2, para a gente poder deixar isso claro para nós. O relato é lindo, é maravilhoso. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações
que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E Frígia, Ponto, Partos e Medos, Elamitas que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E aí ele vai numa lista muito grande, até chegar exatamente o verso 14, onde ele vai citar ali toda essa situação, né? E o que acontece no verso 12 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para com os outros: que quer isto dizer? E o verso 13: e outros zombando diziam: estou cheio de mosto. Mas eram 9 horas da manhã. Então eles começaram a ouvir um grupo muito grande de pessoas falando em outras línguas. Então eram galileus que estavam falando na língua dos partos, medos, elamitas, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, da Capadócia, de Partos, de Medos, da Mesopotâmia, enfim. Deus, naquele momento, manifestou o que a teologia chama de xenolalia. O que é isto? É quando a língua estranha presente ali, ela é estranha para quem está falando, mas ela é conhecida de quem está ouvindo. Então Deus, através de um milagre glorioso, usou todos que ali estavam, que foram cheios do Espírito Santo, para fazer uma tradução simultânea nos idiomas das pessoas que estavam ali naquela grande festa de Pentecoste. E eles estavam atônitos, sem saber o que estava acontecendo, e é aí que entra a nossa lição, que vai dizer que Pedro se levanta com os 11 e começa a explicar o que estava acontecendo. Então Pedro vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E aí ele vai discorrendo a lição inteira, porque ali naquele momento estava havendo uma grande manifestação do poder de Deus. Nós, pentecostais, reconhecemos que ali foi a inauguração da igreja, foi o primeiro momento do grande batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder prometido pelo Senhor Jesus. Então nós vamos deixar claro isso nesta lição, deixa claro para nós essa situação. Então nesta lição nós vamos ver o protagonismo de Pedro. Os irmãos percebem que eu já disse, quem levanta com os 11 é Pedro. Não sei se foi pelo fato de lá um pouco antes, o próprio Jesus ter dito assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E provavelmente ele sentiu que a responsabilidade estava sobre ele, e ele então assume essa responsabilidade. Então nós vamos ver o protagonismo de Pedro, ok? E nós vamos perceber aqui, o comentarista coloca que é um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo,
depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio do Espírito Santo, cheio de unção, revestido de poder. Temos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então Pedro, ele se destaca, ele tem o antes e o depois do grande revestimento de poder. Primeiro tópico nosso vai falar Pedro antes do Pentecoste. Então nós vamos ver aqui que antes do Pentecoste, Pedro passa por uma situação maravilhosa. Jesus chega e diz: olha, o que dizem os homens que eu sou? E aí, vão dizer para Jesus: olha, uns dizem que tu é o João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro, tomando a palavra, melhor, Jesus indaga, e vocês, o que dizem? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado. Então, esse momento foi um momento muito importante na vida de Pedro, onde ele, na presença do Senhor, reconhece quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto: quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Quem é o Senhor Jesus para você no dia de hoje? Ele é um profeta, ele é Jeremias, ele é Elias. O que ele é para você? Ele é um provedor, ele é... não sei. Mas para Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi elogiado pelo Senhor Jesus por isso. Mas olha que interessante. Eu não sei se Pedro se exalta, não sei se Pedro cresce, não sei se Pedro sobe nas nuvens com a expressão, mas imediatamente após esse episódio, Pedro recebe aí uma dura palavra do Senhor Jesus. Jesus havia dito que iria para Jerusalém, padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro então, como era impulsivo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Estas palavras eram tirar o Senhor Jesus do seu projeto, que era morrer pela humanidade. E estas palavras, elas estão coadunando, muito próxima das palavras de Satanás dita lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto. Quando o diabo tentou tirar ele do grande projeto dele, que era salvar a humanidade. Nesse momento, Jesus percebe que aquilo não é palavra de Pedro. Aquilo é palavra do inimigo na boca de Pedro. Pedro está sendo influenciado naquele momento. E Jesus usa uma palavra muito dura: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Então, se a gente parar para analisar, realmente foi uma palavra difícil para Pedro. Era como se Pedro estivesse como uma bexiga cheia e Jesus chegasse com uma pequena agulha, e Pedro murchasse. Mas foi importante para Pedro entender o plano de Deus. O plano de Deus na vida do Senhor Jesus. E às vezes o inimigo tenta nos tirar também do projeto de Deus na nossa vida. Procure, ore a Deus e tenta compreender o projeto de Deus na sua vida. Aí temos o tópico 2, que Pedro nega Jesus 3 vezes, E foi realmente depois do primeiro episódio aqui, que ele entristece, passa-se muito tempo. No momento em que Jesus vai sendo preso, Pedro já tinha afirmado lá no início que jamais negaria o Senhor Jesus,
mas quando chega lá no capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver Pedro negando. A primeira vez negou diante da criada, a segunda vez diante de Jesus, nós vemos ali que a segunda vez diante de outra criada que dissera que vira ele com Jesus, e pela terceira vez Pedro negou Cristo diante de várias pessoas. E diz que após ele negar 3 vezes, o galo cantou. Hoje a gente ouve falar que não foi exatamente uma ave, mas foi uma trombeta, mas seja lá o que for, um som foi dito naquele momento, som este, que cumpriu-se a profecia que o Senhor Jesus tinha dito para Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E realmente isso aconteceu com Pedro. O galo cantou e Pedro sentiu um profundo arrependimento. Ele olhou para Jesus, e os olhares se cruzaram e ele realmente sentiu ali um grande arrependimento. E Jesus não desprezou ele por causa disso de maneira nenhuma, tá? Pelo contrário, quando Jesus suscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar a boa nova aos seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, Olha o que diz lá o verso, Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Então nós vemos que, mesmo tendo negado, ele se arrependeu. Isso traz para nós um grande ensinamento, de que quando você comete uma falha, um erro, um pecado, mas você se arrepende com sinceridade, a misericórdia do Senhor é grande sobre nós e ele realmente nos perdoa. Então, resumindo, a gente entende que o Espírito Santo, ele transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, mas em apóstolo do Evangelho de Cristo. O segundo tópico nosso fala Pedro após o Pentecoste. E aí entra exatamente na nossa lição bíblica, que no momento em que Pedro, após ser batizado com o Espírito Santo, ele levanta no meio daquela multidão, ele traz todo o ensinamento, se a gente observar, ele puxa lá de Joel e começa a explicar quem é Jesus, verso 22, varões israelita, escutai essa palavra, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilha, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E ele prega o Evangelho. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele prega veementemente após ser revestido do poder. E naquele dia, para a glória de Deus, quase 3.000 almas aceita o Senhor Jesus como Salvador. Logo depois daqueles dias, Pedro está subindo, indo para o templo, e ele encontra na Porta Formosa, que é a porta do templo, ele, João, e ele vê um homem pedindo esmola. E ele diz: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Imediatamente o homem levantou. Entraram no templo e ele então explicou o que aconteceu ali, dizendo que aquilo foi Jesus que tinha feito, e quase 5.000 almas aceitam o Senhor Jesus. Então não é mais aquele Pedro que deixou se influenciar por Satanás, não é aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas é um Pedro totalmente transformado, tá? Então o avivamento, terceiro tópico, vai dizer assim, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório também em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram como Salvador, que foi nessa vez aí, Então, tudo isso é o quê? É Pedro sendo usado poderosamente. Também foi usado de uma maneira muito gloriosa na casa de Cornélio, Nós vamos ver isto, que ele foi usado e ali toda a família da casa de Cornélio aceitou a Jesus como Salvador e foram batizados com o Espírito Santo.
Então Pedro entendeu que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, não poderia sair da sua vida. Tinha que permanecer em sua vida. Terceiro tópico nosso, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. Como é que está a igreja atual e o Pentecoste? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Jesus disse, quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra? Olha que interessante. Então nós estamos vivendo um tempo em que há uma grande necessidade de avivamento. Tá? Então só pode haver um avivamento se o povo de Deus buscarem realmente e começarem a pedir e a clamar a Deus por um avivamento, pela presença do Espírito Santo. Segundo subtópico, tempo de multiplicação da iniquidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Quando você olha a humanidade, você vê a multiplicação dos pecados, você vê como o pecado tem crescido diante das narinas de Deus. Por todos os lados que você olha, você vê pessoas cometendo atrocidades, cometendo pecados absurdos. Então nós estamos vivendo uma grande crise. E é nesse momento de crise em que, se a igreja cair de joelho e buscar o Senhor, Deus trará um grande avivamento. A igreja, ela está para ser arrebatada, porque o arrebatamento está chegando. Lembra da parábola das 10 virgens? Ali nós tínhamos 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham azeite, que era o quê? Que representa o Espírito Santo. Nós precisamos estar preparados para esse momento. Tá? A igreja precisa estar avivada para esse momento do arrebatamento. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. E a nossa conclusão vai dizer assim: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ele ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Mas a pergunta é: você já é batizado com o Espírito Santo? Você já foi revestido de poder? Se você já foi, por que você deixou esfriar? Então é momento de nós nos fortalecermos e aquecermos a nossa alma com o Espírito Santo e nos mantermos avivados na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.